O câncer que acomete os olhos das crianças é chamado de retinoblastoma. Ele tem origem na retina, que é a camada mais interna nos olhos. E dessa maneira, não consegue ser visto por olho nu. Quer dizer, o pai examinando a criança não percebe nada de errado com os olhos. O câncer vai lentamente crescendo, afeta a visão, até que em estágios mais avançados começa a dar sinais e sintomas que a gente vai mencionar a seguir. Esse câncer afeta, como regra, crianças mais novas do que 7 anos de idade e é mais comum nas crianças até 2 anos de idade. Por isso, muito importante o exame de rotina. Toda vez que a criança vai ao pediatra acompanhar o crescimento, o pediatra faz o teste do olhinho. É um teste muito simples que usa uma pequena luz e compara o reflexo dos olhos da criança. Se perceber alguma coisa errada, o pediatra encaminha essa criança para o oftalmologista. Da mesma maneira, tem algumas idades da criança que ela deve ser examinada pelo oftalmologista, no mínimo aos 3 anos e 5 anos. Nesse momento, o oftalmologista dilata um pouquinho a pupila, examina o olho por dentro e assim garante que tudo esteja normal. Dessa maneira, se não é diagnosticado no exame de rotina, seja pelo teste do olhinho que é feito na maternidade ou na visita ao pediatra, ou numa dessas visitas esporádicas ao oftalmologista, o câncer, que vai lentamente crescendo, começa a dar alguns sinais, algumas pistas de que ele está dentro do olho. A primeira delas é alterar o reflexo do olho quando tira uma foto da criança no ambiente de pouca luz. Quando o flash bate, a luz entra, reflete na retina da criança, que é vermelha, e dá aquele reflexo que a gente vê dos 2 olhos da criança ou do adulto com reflexo vermelho. Com o crescimento do tumor, a retina normal, que é vermelha, é substituída por um tecido branco e dessa maneira o reflexo do olho acometido da criança vem esbranquiçado. Isso é chamado de leucocoria. As pessoas falam, parece o reflexo do olho do gato. E esse é um sinal que pode existir um tumor dentro do olho dessa criança. Se o tumor continua crescendo, o segundo sinal mais comum é o estrabismo. É quando os olhos da criança não estão alinhados. Na cultura popular é chamado de olho vesgo e por isso que toda criança com estrabismo tem os olhos examinados. Apesar da imensa maior parte do estrabismo não ser causado pelo retinoblastoma, pode ser uma causa. Por isso o oftalmologista dilata a pupila e garante que não tem tumor dentro do olho de uma criança estrábica. Então, se nem a leucocoria nem o começo de estrabismo chamou atenção, o tumor continua crescendo e daí sim pode gerar um olho vermelho, doloroso ou até com um volume maior. Esse câncer é caracterizado pelo bom resultado quando é diagnosticado e tratado o mais cedo possível. O retinoblastoma é um câncer muito emblemático. Por quê? A gente acredita que se todas as crianças receberem um diagnóstico cedo, no comecinho da doença, e forem tratadas de maneira adequada, elas vão ser curadas. A gente não vai ter nenhuma criança que morre por causa desse câncer, vai ter poucos olhinhos que têm que ser removidos para curar o câncer, e a maior parte dessas crianças vai ter uma visão útil, que permite ter uma vida normal. Por outro lado, se não tratado, a gente perde todas as crianças que morrem por causa desse câncer. Dessa maneira, o diagnóstico precoce é o mais importante para tratar essas crianças. Graças a Deus, no Brasil, nós temos hospitais super especializados com médicos, oncologistas, oftalmologistas, enfermeiros, terapeutas super experientes no tratamento e cura dessas crianças. Mas para que isso funcione, a gente precisa detectar o tumor em estágios iniciais. Já que é um tumor muito raro, não adianta a gente ficar examinando as crianças a cada 3 meses. É fundamental que o pediatra faça o exame durante as consultas de rotina da criança e também que os pais, percebendo o reflexo anormal do olho ou no caso das crianças apresentarem um pouquinho de estrabismo, contem isso para o pediatra e ele, junto com o oftalmologista, consiga identificar o mais cedo possível os casos desse câncer. Alguns dos centros maravilhosos que nós temos para o tratamento desse câncer no Brasil incluem o GRAAC em São Paulo, o INCA no Rio de Janeiro, o Hospital Albert Einstein também em São Paulo. Nesses centros, os grupos são super experientes
e tem o mais moderno disponível nos melhores países do mundo, também tem aqui no Brasil, para que essas crianças sejam tratadas e, de novo, tenham suas vidas salvas, diminuam o risco de ter os olhinhos retirados para tratar o tumor e, claro, que a gente consiga dar a melhor visão possível para que essas crianças cresçam e tenham uma vida saudável. O retinoblastoma pode afetar só o olho da criança, um dos olhos. Nesse caso, o corpo da criança não tem a mutação, não tem a alteração genética que criou o retinoblastoma. Ou, em aproximadamente 30% dos casos, a mutação está no corpo inteiro da criança. Esses bebês apresentam a doença nos dois olhos e, claro, são casos mais desafiadores, mais difíceis de serem curados. Essas criancinhas também apresentam o risco de desenvolver outros cânceres em outras partes do corpo durante toda a vida e dessa maneira são acompanhadas tanto pelo oftalmologista quanto pelo oncologista durante a infância e depois na idade adulta para se um outro pequeno câncer surge, ele pode ser tratado e curado e hoje, graças a Deus, a gente encontra crianças que tiveram essa doença no nascimento, sobreviveram, tiveram uma vida boa, casaram e já têm os próprios filhos, mostrando que a medicina é uma coisa maravilhosa e a importância, de novo, do diagnóstico precoce no caso de retinoblastoma. Então, é uma doença rara, a gente não precisa ficar desesperado, é muito infrequente que teu filho, graças a Deus, tenha essa doença ou alguém que você conhece, mas a gente estando alerta aos sinais que essa doença causa, a gente consegue procurar o médico e outras doenças também podem dar essas alterações visuais, né? Quer dizer, além do retinoblastoma, doenças da retina, glaucoma, outras doenças na córnea. Então, a alteração visual, se um olhinho da criança está diferente do outro, se o reflexo do olho, como a gente falou, se bater uma foto com um flash no ambiente escuro, traz um lado diferente o reflexo do outro, ou nos casos, claro, que a criança tem estrabismo ou parece ter algum tipo de sintoma visual, tem que ser investigados. O pediatra é a pessoa-chave e daí o oftalmologista é consultado e juntos o diagnóstico firmado e daí a gente pode se beneficiar das maravilhas que a medicina moderna oferece e salvar a vida e a visão de todas essas crianças.